nunca sentiu aquele desconforto, aquela dor de garganta ou ronquidão? Todo mundo, né? Agora, será que a gente sabe realmente cuidar da nossa garganta? Será que aquelas receitas das nossas avós funcionam? Bom, para falar sobre esse assunto, o Saúde Minuto recebe ninguém menos que o melhor otorrinolaringologista que eu conheço, o Dr. Jamal Azam. Doutor Jamal, é um prazer tê-lo aqui no Saúde Minuto. Demorou, mas chegou a hora, não é Ah, verdade? mas chegou na hora certa. Afinal de contas, a garganta, ela tem a sua sazonalidade, ou seja, aqueles momentos que incomoda mais ou que incomoda menos, especialmente nas mudanças de temperatura que a gente tem vivido com uma enorme frequência. Então quer dizer, doutor, que é verdade que aquela friagem, aquela alteração brusca de temperatura pode causar dor de garganta? Com certeza sim, a garganta é o primeiro local de choque da via respiratória. O ar entra pelo nariz e passa pela garganta antes de chegar nos pulmões. Então, mudanças bruscas de temperatura, poluição, substâncias agressivas como produtos químicos, que às vezes as pessoas vão lá utilizar cloro, produtos de limpeza, desinfetantes, tudo isso pode agredir também a mucosa da garganta. Portanto, a garganta é sensível sim ao ambiente. E o cigarro, com toda certeza, também, doutor. Ah, mas aí é o seguinte, eu já vou ficar bravo aqui. A gente nem começou a gravação e eu vou ficar bravo aqui. Porque é o seguinte, gente, poucas coisas do mundo inteiro são unânimes na medicina. Desafio você. Me fala o que é unânime na medicina do mundo inteiro. Cigarro faz mal. Isso é unânime. Portanto, o cigarro é algo que eu considero uma aberração da nossa sociedade e eu tenho certeza que, apesar da dificuldade de parar de fumar, você deve procurar ajuda médica. Não fique bravo, doutor. Já Agora, já passou. passou? Agora, doutor Jamal, nós estamos aqui com o rei dos mitos de verdade. Vamos aproveitá-lo e eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, para a gente justamente desmistificar algumas coises. Doutor, Opa! bebida gelada causa dor de garganta? Sim, isso é verdade. As bebidas geladas podem irritar a garganta e darem dor de garganta, sim, além dos quadros respiratórios altos, como predispor a crises de rinite, resfriado, tudo isso também, com certeza. Gargarejo, doutor. A gente deve ou não fazer gargarejo para melhorar os sintomas quando a gente tem aquela dor de garganta? Isso é permitido ou não? Isso é verdade, é permitido desde que seja entendido como um alívio, não como um tratamento. Ou seja, o gargarejo ele vai agir só na superfície ali. Pode ser feito livremente, preferencialmente com água, sal e bicarbonato de sódio, porque consegue neutralizar a acidez que as bactérias podem gerar no desenvolvimento dos processos inflamatórios. Agora, falando um pouquinho mais sobre gargarejo. É muito comum as pessoas utilizarem vinagre, limão, sal. Isso agride, doutor? Agride e agride muito, porque a boca é alcalina, é básico, o pH, que a gente chama que é a concentração. Então, quando você coloca um ácido, o ácido ele vai agredir a mucosa. Ué, vide, às vezes a gente não come abacaxi um pouquinho a mais, um limão um pouco a mais, não abre uma afta. Por quê? Porque agrediu a mucosa. Portanto, o ácido é agressor. Quero chamar a atenção de vocês. Cuidado! Hoje as pessoas se baseiam e tomam atitudes através de relatos de pessoas leigas, mesmo famosas, mas que não são da área médica. Tomar suco de limão em jejum. Se faz bem, mas como? Qual médico vai indicar alguém para tomar suco de limão em jejum? Outra coisa, os próprios gargarejos com vinagre, com limão, com essas coisas, nenhum médico vai indicar. Cuidado. Eu sei, a gente é influenciável. Pessoas famosas vão lá, colocam nas redes, você acredita. Não caia nessa. Agora, um outro assunto bastante polêmico, doutor. Própolis. Muita gente faz uso de própolis para proteger ou tratar a garganta. O própolis, ele deve ou não ser utilizado? Como médico, eu me baseio na ciência. A ciência não comprova os benefícios do própolis como um tratamento. Mas, se você quiser usar, não tem problema, eu até acho gostosinho. Mas não confie como um tratamento. Chamo a atenção, se for usar o própolis,
cuidado, a maioria das soluções tem álcool. Evite soluções de própolis com álcool. Outra receita também caseira muito utilizada, receita não, na verdade um outro ingrediente muito utilizado é o mel. O mel, ele acalma a garganta? Tem alguma propriedade ou não? Um alívio temporário, rápido, pode ser utilizado, mais uma vez, desde que não se confie como tratamento. Mais um. Gengibre, doutor. Tem até balas de gengibre. O gengibre também acalma? Eu respondo dizendo, tá bom, é gostosinho, né? Ou seja, alivia um pouquinho, né? Mas cuidado. Por que eu estou chamando a atenção na diferença entre alívio e tratamento? Porque muitas vezes as pessoas desenvolvem quadros de infecção bacteriana, com febre, com mal-estar, e vão confiando em alívios em situações que não estão tratando o problema. Portanto, muito cuidado. Sinais de alerta, febre, dores intensas persistentes. Se for criança, às vezes a criança fica babando de tanta dor para não engolir. Você não vai usar medidas paliativas, procure seu médico de confiança, claro. E acho que é também importante a gente ressaltar aqui, doutor, o tratamento. Quando inicia-se o tratamento com um antibiótico, por exemplo, ele não deve ser interrompido. Eu gostaria que você falasse sobre justamente essa postura. Tem muita gente que começa o tratamento, as dores começam a passar e interrompe-se o tratamento. Isso não pode acontecer e por quais motivos, doutor? Isso não pode acontecer porque a medicina ela faz trabalhos científicos e estudos que controlam doses e períodos. Então, hoje nós sabemos que se eu pegar uma bactéria da garganta, colocar numa cultura, colocar o antibiótico poucos dias, o que vai acontecer no corpo humano? A bactéria mais fraca vai morrer, a mais forte vai ficar. Aí a pessoa para o antibiótico, só que só sobrou a forte. Aí ela vai se replicar e quando a pessoa menos perceber, a infecção voltou mais forte do que antes. Portanto, o médico tem a condição de determinar quando tomar antibiótico, não é você, não é por conta própria, não é nem o farmacêutico, ele também não é aprovado nem permitido no Brasil para prescrever antibiótico, somente o médico. Quando começar, qual deles escolher, que dose, que intervalo e que período de utilização. Siga a risca, que o mais importante é detectar os sinais de quando ir a um médico. E esses sinais, eu vou repetir, febre persistente, dores intensas, mal-estar. Se a criança às vezes fica babando, se é idoso às vezes fica quietinho. Às vezes o idoso, ele não tem febre, ele não tem tosse, ele só fica quietinho. São sinais de alerta para procurar o médico. Doutor Jamal, existem alimentos que irritam ou arranham a garganta, como o caso do abacaxi, por exemplo? Sim, a garganta ela é sensível tanto à alimentação, à respiração, e nós vamos ver aqui na imagem que a garganta ela é sensível às secreções das vias respiratórias, por exemplo, uma sinusite pode causar dores de garganta, mas também sensível ao refluxo ácido do estômago. Portanto, a garganta é centro de sensibilidade de cima para baixo, de baixo para cima e de frente para trás. Portanto, a garganta precisa ser respeitada dentro dos seus limites. Muito cuidado com a alimentação. E, doutor Jamal, respirador bucal, quem respira pela boca, com a boca aberta, para ser bem clara, tem mais chance de ter dor de garganta? Com certeza, a respiração pelo nariz é a que nos dá conforto, é a que prepara o ar para todo o sistema respiratório. E quando a pessoa respira pela boca, tende a ressecar, os dentes ficam ressecados, acorda de manhã com sede. Eu vou perguntar para você. Às vezes eu pergunto se a pessoa dorme de boca aberta, ela não sabe. Aí eu pergunto assim, mas você acorda com sede? Sim. Você tem sempre a aguinha do lado da cama? Sim. Então, deve dormir de boca aberta. Falando em água, hidratar. Qual é a hidratação é extremamente importante para o organismo todo, para a garganta também. Para a garganta também, o tempo todo, especialmente as pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho ou de lazer prolongado. Chamo a atenção, não pensa que é só tomar água na horinha, não. Tem que começar meia hora antes, porque é o tempo de você tomar água,
absorver e hidratar as secreções e as mucosas. E é claro que durante o período de fala excessiva também. Doutor, agora um mito ou uma verdade? Quem retirou as amígdalas tem mais chance de ter episódios de dor de garganta? Isso é um mito, isso já foi vencido, a ciência já sabe que não tem nada de operar a amígdala e desenvolver faringite ou nada disso, isso não existe. O que existe sim é que cada vez mais a medicina está indicando as cirurgias com precisão maior e as realizando dessa forma também. Doutor, refluxo pode ser confundido com dor de garganta? Sim, o refluxo ácido do estômago pode dar dor de garganta e mais. Você que está ouvindo, assistindo a gente aí, vem um pouquinho para cá, eu quero falar uma coisa para você. Sabe aquela sensação que parece que tem um negócio parado na garganta? Você engole, parece que tem uma bola. Às vezes arde, às vezes não. A voz, de repente, fica rouca, de repente ela volta. Tossezinha seca, um negócio estranho que você não sabe descrever, pode ser refluxo ácido do estômago. E aí, Raquel, sabe o que as pessoas falam assim? Mas doutor, eu não tenho azia. No mínimo, metade dos pacientes que têm refluxo ácido o suficiente para lesar a garganta não tem sintomas de azia. Portanto, a azia não determina se sim ou não. Doutor, outra pergunta. Aquelas massinhas mal cheirosas que ficam às vezes alojadas na garganta, como é que elas se alojam ali e o que a gente deve fazer para tratar? As amígdalas são duas estruturas meio redondinhas que a gente tem na garganta. Elas têm vários furos. Dentro desses furos, junta restos de alimento e a própria descamação das células. Em alguns indivíduos, isso pode incomodar mais, juntar aquelas massinhas que têm um cheiro bem ruim. Cuidado, não cutuca, não fica tirando com a hastezinha de algodão, com o pente, com o grampo, com essas coisas, você pode se machucar, pode ter uma crise de infecção muito intensa. Caso isso persista e incomode de modo significativo, seu médico vai decidir a melhor conduta, que pode até ser uma cirurgia, se ela estiver bem indicada, será curativa. Doutor Jamal, agora eu vou pedir para você deixar 5 dicas para a gente cuidar corretamente da nossa garganta. Dica número 1, toma bastante água. Água antes, água durante, água depois. Dica número 2, procure pensar que a sua garganta está emitindo a voz através da musculatura, portanto, toda a sua musculatura é foco de preocupação. Dica número 3, você deve sim fazer inalações com soro fisiológico antes de um esforço vocal maior. E caso você já tenha feito esforço e esteja sentindo esse incômodo, as inalações também vão ajudar. Dica número 4, olha lá, presta atenção. Cuidado com a alimentação. A alimentação, especialmente, não só a qualidade, mas a quantidade, os horários e a regularidade, podem levar a problemas no seu estômago, levando a refluxo ácido, o que sem dúvida nenhuma pode prejudicar a sua garganta. E a dica número 5, nós já falamos do vilão, o pior, aquele que é horrível, o cigarro. Não pode, mas eu quero falar mais uma coisa agora para vocês. O cigarro eletrônico também faz muito mal, ele é proibido no Brasil, comercialização, venda, importação e propaganda. Portanto, cigarro ou cigarro eletrônico não deve ser utilizado. Perfeito, doutor Jamal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Com certeza vocês gostaram e ele voltará outras vezes, sempre que for possível, sempre que você tiver um tempo para nos atender, voltaremos aqui para gravar com você. Muito obrigada, doutor Jamal. Obrigado, uma honra.